Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Pontualmente 21 horas e 1 minuto. Estamos iniciando mais uma live. Estamos iniciando mais um vídeo. A live ao vivo aqui no Facebook. Ficará no meu perfil. Então, boa noite ao irmão, à irmã, ao amigo, à amiga que vai assistir ao vivo aqui, que vai assistir posteriormente no Facebook, que vai assistir lá no YouTube, no meu canal, o Evangelho segundo o Evangelho. Então, boa noite, iniciando mais uma live. Eu sempre espero 1 ou 2 minutos aí para algum irmão aí que esteja entrando ainda. Então, boa noite a todos, cumprimentando pela primeira vez, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, irmãos. Meus amigos, minhas amigas, sejam virtuais, sejam pessoais. Muito obrigado para quem vai assistir agora, muito obrigado para quem vai assistir posteriormente no Facebook ou no YouTube. Boa noite a todos, meus irmãos. Boa noite mesmo. Repetindo aí mais uma vez que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Então, meus irmãos, aí estamos começando. Hoje é a 13ª live, o 13º tema que vai ser proposto aqui. Então já se passaram 13 vídeos, 13 assuntos aí. Então o tempo passa rápido, meus irmãos. Cumprimentando mais uma vez aí, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre convosco, meus irmãos. Lembrando aí que quem for assistir a live tiver a oportunidade de compartilhar na sua rede social ou no seu grupo de amigos, compartilhe a live aí, muito ajuda. Quem for assistir no YouTube depois também pode compartilhar o link com os amigos, curtir lá, pode ativar o sininho lá do YouTube. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. Então, boa noite a todos aí. Mais uma vez, já vamos dar um tempinho ainda, 21 horas e 3 minutos. Estamos aí, meus irmãos, para mais um tema, um tema sempre à luz da palavra, meus irmãos, sempre à luz da palavra. Então, aqui a minha opinião pessoal, a opinião do Edson aqui, não é tão importante. O importante é trazer o tema e ver o que a palavra de Deus, o que a palavra nos revela, nos fala daquele assunto, meus irmãos. Bom, começando agora mesmo, meus irmãos, amigos, minhas amigas, tenho proposto hoje uma pergunta, uma indagação. Afinal, onde está a Igreja de Cristo? Onde está a Igreja de Cristo, meus irmãos? É uma boa pergunta. Onde está a verdadeira Igreja de Cristo? Então, lembrando, né, meus irmãos, quem for assistir agora, tiver algum comentário, alguma indagação, algum questionamento, alguma coisa que concorde, pode colocar nos seus comentários aí, que eu agradeço muito. No Facebook ali, eu vou estar lendo na medida possível, eu vou estar lendo todos. Meu amigo Fabrício, muito obrigado pela audiência aí, meu amigo, que Deus te abençoe. Estamos iniciando mais uma live. Tentarei não me estender muito, tentarei não chegar próximo a uma hora como as outras têm sido. Vou tentar ser um pouco mais conciso e mais objetivo aqui, meus irmãos. Então vamos lá, iniciando o tema. Afinal, onde está a Igreja de Cristo? Onde está a verdadeira Igreja de Cristo? Esse é o tema, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. É o tema proposto. Eu decidi falar disso, sempre à luz da palavra, meus irmãos, porque há uns dias atrás eu vi numa rede social um desses pastores e profetas, que eu nem sei qual é a denominação que ele pertencia, botou bem no auge da pandemia, botou um comentário assim: Satanás fechou os templos das igrejas para nos afastar de Cristo.
Satanás está usando a pandemia, está usando o coronavírus para nos afastarmos do templo da igreja. E agora, como vamos fazer? Como vamos cultuar a Deus se não podemos entrar nos templos e nas igrejas e nas denominações? Me chamou muita atenção aquilo, meu irmão. Me chamou muito a atenção mesmo. Quer dizer que se fechar os templos, se fechar a porta lá dos prédios, não existe mais igreja de Cristo? Seria isso? O desespero dele talvez tenha relacionado a isso. Então, eu me senti, vamos dizer, influenciado a colocar esse tema, vendo aquela publicação que eu vi na rede social, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Então vamos lá, essa live vai ter, vou tentar ser bem objetivo, meus irmãos, vai ter três pontos. Como se formou, como e quando se formou a igreja de Cristo, a igreja primitiva, e no primeiro momento. O segundo, onde a igreja não está, onde a igreja de Cristo não está, e um momento final, o terceiro momento, onde a igreja de Cristo está. Então, passaremos por à luz da palavra, um breve relato de como a igreja se formou e quando, onde a igreja não está e, finalmente, onde a igreja está, segundo a palavra de Deus. Não é segundo eu estou falando ou segundo eu estou teorizando, segundo a palavra de Deus. Começando então, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Como se formou, quando se formou a igreja de Cristo? A palavra nos diz assim: como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi, por isso quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, foi-me dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja concedida dos principados e potestades no céu. Isso está em Efésios 3, do 3 ao 10, meu irmão. Então, a revelação da igreja, Paulo falando da revelação que ele recebeu segundo o Espírito Santo, da formação da igreja. Aqui é importante saber, gentios era o termo usado pelo israelita para todos os povos que não seguiam, que não eram israelitas, que não seguiam a religião israelita. Então Paulo está dizendo que os gentios, os não israelitas, são co-herdeiros, herdarão o reino de Deus, o reino dos céus, se estiverem em Cristo. Outra passagem, meu irmão. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam essa palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor, a igreja, acrescentavam aqueles que haviam se salvar.
A igreja acrescentavam aqueles que haviam se salvar. Atos 2, do 39 ao 47. Outra passagem, meus irmãos. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. 1 Coríntios 12, 18. Também Paulo dizendo o mistério da revelação da igreja. Meu amigo André, muito obrigado pela audiência, meu querido. Que Deus te abençoe a ti e a tua família. Que Deus te abençoe a tua obra maravilhosa aí, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Então, meus irmãos, continuando aqui. Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como Ele quis. 1 Coríntios 12, 18. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disto, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Preste atenção, meu irmão. Mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. 1 Coríntios 12, do 24 ao 25. Paulo escrevendo à igreja que estava em Corinto, aos coríntios, para que não haja divisão no corpo. Muito importante, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, para que não haja divisão do corpo. Preste bem atenção, memorize essa pequena passagem, à frente falaremos um pouco dela. Repetindo, 1 Coríntios 12, 24 ao 25. Então, meus irmãos, aqui eu fiz uma breve mesmo, bem sucinta, bem resumida, o mistério, como foi revelado a Paulo principalmente e aos outros apóstolos, o começo da igreja de Cristo. Cristo já tinha partido e deixou esse mistério, deixou essas revelações aqui, segundo a palavra. Isso aqui poderíamos falar 2, 3 lives só desse assunto, mas hoje o tema proposto é um pouco mais amplo. Então aqui formou-se a igreja de Cristo, a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, dos primeiros discípulos de Cristo. Aqui formou-se. Primeira parte da live, então, é essa, meus irmãos. Agora, vamos entrar na parte onde não está a igreja de Cristo. Onde não está. Eu falei como se formou e eu falei onde não está. Então vamos lá, meu irmão. A igreja de Cristo não está nos prédios e nas denominações, nas construções, aliás. Não está nos prédios em si e nas construções. São do homem. Não está lá. São construções, são barro, são cimento, é material. Lá não está a igreja de Cristo. Lá são construções humanas, meu irmão. Muito importante isso. Cristo, como os apóstolos, como os discípulos, não pregavam nos templos. Aliás, para os israelitas só tinha um templo, que é o templo de Jerusalém. Mas eles não construíram novos templos para as cidades que eles foram. Eles não fizeram prédios para pregar. Eles pregavam nas casas, na rua, nas praças, onde for possível. Então, fique bem claro, meu irmão, minha irmã, não tem pregação de discípulos, de apóstolos. O próprio Senhor Jesus poucas vezes entrou no templo para pregar. Então, não necessariamente é dentro de um templo, como eu disse lá no início da live, que o irmão estava apavorado porque Satanás tinha fechado o templo. Não necessariamente pregar, falar de Cristo tem que se estar dentro de um templo, uma construção de homens, uma construção humana, meus irmãos. Não está nos inúmeros nomes que as denominações adquiriram durante os tempos. Meu irmão, minha irmã, já falei isso 2, 3 vezes. Ô meu cunhado, muito boa noite, obrigado pela audiência aí, meu irmão. Boa passagem, Coríntios 12, abraço. Deus te abençoe a ti e a tua família, meu cunhado. Gedi está na audiência, muito obrigado. E Deus abençoe a ti e a tua família também. Muito me honra a tua audiência aí. Continuando, meus irmãos. Não está nos muitos nomes que as denominações adquiriram durante os tempos. Lembra lá, meu irmão, que eu falei que Paulo falou no um só corpo? Então, o mistério da igreja de corpo, onde a cabeça é Cristo e o resto é o corpo. Nós somos um só corpo.
Então, meu irmão, se você caminhar pela esquina da sua casa, da sua quadra, da sua cidade, pelos bairros, vai ter no mínimo uma dezena, uma centena, eu não sei quantas denominações, prédios com placas, com nomes diferentes, pregando doutrinas diferentes, com visões diferentes de Cristo. Será que o meu Senhor, o teu Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, era a intenção dele que a igreja dele se transformasse nessa salada de frutas, nesse monte de nomes? Onde está um só corpo nesses nomes? Cada dia surgem novos, cada dia surgem novos nomes com doutrinas diferentes. Cada hora que você passa na rua vê uma denominação diferente. Onde está um só corpo? Onde está o corpo de Cristo? Será que está? Será que o Senhor Jesus tinha a intenção, Deus Todo-Poderoso, tinha a intenção de criar, de que fosse essa divisão? Que um só corpo não seria um só corpo? Seria esse monte de denominações, meus irmãos? Então, a Igreja de Cristo não está na variação, no monte de denominações religiosas que se criou ao longo do tempo, meu irmão. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4, 12. Repetindo, meu irmão, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome. É o nome de Cristo, e o nome de Cristo, e o nome de Cristo. Lá em cima o nome de Cristo, no meio o nome de Cristo, embaixo o nome de Cristo. É o único nome que devemos ter na mente, meus irmãos. Então, a salvação não está naquela placa, não está naquele nome, não está naquela denominação ou na doutrina que ela prega. A salvação está no nome de Cristo. Nenhum outro nome há. Atos 4, 12. Então, meus irmãos, voltando ali, como pode um só corpo ter tantos nomes? Inúmeros nomes, divisões. Como pode? É sem sentido a igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, cujo a cabeça é o Senhor Jesus. Como pode, meu irmão? Como pode? Marisa, obrigado por estar me assistindo aí. Deus te abençoe a ti e a tua família. Um abraço para o Cláudio aí. Muito obrigado pela tua audiência. Muito me honra. Então, meus irmãos, não tem sentido um só corpo se dividir em muitos. Não era a ideia original, não era a ideia correta do que o Senhor Jesus queria para a sua igreja, meu irmão. Porque assim, muitas pessoas se apegam tanto à sua denominação que acham que quando partirem desse mundo e se forem salvas, se encontrarem com o Senhor Jesus, lá no céu, lá junto com o Senhor Jesus, na glória, vai ter uma plaquinha, ó, esses aqui são os irmãos da denominação A, esses aqui são uma plaquinha com os irmãos da denominação B, da igreja C, da igreja D, da igreja X, Y, Z. Lá não vai ter placas, meu irmão. Lá não vai ter denominação. Lá não vai ter nome. Nós ocuparemos a nossa eternidade adorando o Senhor Jesus, independente de onde viemos, da onde que viemos, de qual igreja, qual denominação. A placa não vai subir. Quem vai subir é aquele que tem Jesus no coração. A placa não vai subir e lá no céu não vão ter separações de denominações. Isso é muito claro, meu irmão. Aliás, só para complementar, a salvação, a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. A salvação é individual. Atenção, meu irmão. Não é a igreja B nem a igreja C que vai se salvar. É eu, é você, é o seu amigo, é a sua amiga, é o seu conhecido. Aquele que tiver Cristo no coração verdadeiramente, esse irá salvar. É totalmente individual, meu irmão. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engana, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, meus irmãos,
nessas denominações, não devemos acreditar nessas igrejas em tudo que se fala. Enganarão a muitos, o Senhor está dizendo. Isso está em Mateus 24, do 4 ao 5. Muito cuidado, meus irmãos. Eu sempre falo que eu sou repetitivo aqui. Discernimento, pense, raciocine, não fique cego pelo que você ouviu, meus irmãos. Então, meus irmãos, aliás, continuando, a igreja não está nas doutrinas antibíblicas pregadas por essas denominações, como eu falei aqui, e está dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Não deixe se enganar. Continuando, meus irmãos, a igreja não está na cobrança do dízimo. Já falei isso, meus irmãos. Isso aqui eu não posso me estender, porque senão toma muito tempo. A igreja não está na cobrança do dízimo. O dízimo não é bíblico. O dízimo é lá do povo Israel. Se alguém quiser um esclarecimento de como não é dízimo, pode me mandar mensagem, pode mandar lá no inbox, pode mandar qualquer coisa. Eu esclareço segundo a luz da palavra o que é o dízimo. Então, a igreja não está na cobrança de dízimo. E pior, meus irmãos, e pior, os líderes dessas denominações jogam na tua cara, jogam na minha cara, jogam na nossa cara, são duros e dizendo, se você não dizimar, você está roubando de Deus. Meu Deus, meu irmão, aquele que está começando no Evangelho, aquele que está tentando achar o caminho para Cristo, ouve isso assim e diga, olha, se você não dizimar, você está roubando de Deus. Quando a palavra diz que não é bíblico a cobrança de Deus, de dízimo, não é bíblico. Aí você ouve isso. Olha, se eu não dizimar, eu estou roubando de Deus. Pensa, meus irmãos, pensa que gravidade isso, pensa quanto isso pode fazer mal a uma pessoa, meus irmãos. Continuando. Não está no uso e costumes das denominações, meu irmão. A igreja de Cristo não está na roupa, usar barba ou não usar barba, usar paletó e gravata, usar um vestido longo, não usar maquiagem, não usar brinco. Não está aí a igreja de Cristo nos usos e costumes que foram feitos e ditados pelas igrejas humanas, pelas igrejas dos homens, pelas denominações. A igreja de Cristo não está ali. Juliano, muito obrigado pela audiência, meu querido. Um abraço, que Deus abençoe a ti e a tua família. Meus irmãos, tem muitas igrejas, muitas denominações, eu gosto de usar mais esse termo, tá? Que fazem festas de casamento e tem ritual de casamento. Não só a igreja romana, não só a igreja católica, que sempre teve. Hoje tem igrejas evangélicas que fazem rituais de casamento e dão um ar de que aquilo ali é espiritual, que veio de ensinamento. Por favor, se alguém achar no Novo Testamento, fora do contexto judaico, que nós não somos judeus, o Senhor Jesus, os apóstolos ou os discípulos, dizendo que a gente deve ter uma cerimônia religiosa para comemorar casamento, por favor, me chame. Eu gostaria muito de ver onde está e gostaria muito de discutir onde está essa orientação a ter festa de casamento no religioso. Não só a igreja romana, há igrejas evangélicas, há denominações evangélicas fazendo isso. Não é bíblico, não está aí a igreja, meu irmão. Não está, a igreja de Cristo não está em falar línguas estranhas, que é muito comum nas igrejas pentecostais. Não está lá a igreja de Cristo. Línguas estranhas não é esse o termo, é línguas estrangeiras, meus irmãos. Eu já falei isso na última live, se quiser lá pode procurar no YouTube, falei um pouquinho mais detalhadamente do que é a língua estrangeira, do que é a língua estranha. Eu mesmo já me senti constrangido por não conseguir falar a tal da língua estranha. E segundo as denominações pentecostais, se você não falar em língua estranha, que é o termo correto, seria estrangeira, você não recebeu o Espírito Santo, você ainda não desenvolveu a sua fé, você não conhece o Evangelho de Cristo. Muito sério, meus irmãos, muito sério isso aí. Não está
A igreja de Cristo não está no culto ao dinheiro, no culto à materialidade, no culto à famosa e famigerada teoria da prosperidade, que se você ligar a TV hoje está cheio. Ali eles dizem que a bênção é material, que a riqueza é na terra, que o reino de Deus é aqui, que o Senhor prometeu promessas materiais aqui. Não está. A igreja de Cristo passa longe dessa gente, meu irmão, minha irmã. A igreja de Cristo passa longe da teoria da prosperidade, dessas denominações, dessas igrejas que você liga a TV e aí e tem pastores milionários, bilionários, dono de empresas que voam em jatinhos particulares, que conseguiram sua fortuna através da fé alheia, explorando a fé alheia. A igreja de Cristo passa longe, meu irmão, passa muito longe daquilo ali, meu irmão. Desculpe me exaltar um pouco. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde tiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Mateus 6, do 19 ao 21. Carlão, meu querido amigo, saudade de ti, que Deus abençoe a ti e tua família. Muito me honra a tua audiência aí, Carlão, muito me honra mesmo. Um abraço. Continuando, meu irmão, não está nos apegos à lei. A igreja de Cristo não está nas denominações que se apegam à lei, que se apegam a mandamentos judaicos, meus irmãos. Muito cuidado, eu já falei também 2, 3 vezes, vou repetir aqui. A nossa salvação não vem do cumprimento ou não da lei, meus irmãos. Tem uma denominação, que eu vou dar o nome aqui, eu não costumo dar nome, que é os adventistas. Eles conseguem deturpar tanto o evangelho e eles se apegam ao sábado e eles dizem que aquele que não observar o sábado, ele não terá comunhão com Deus. Isso é grave, meu irmão, isso é antibíblico, é anti-evangelho, isso em nada contribui para agregar novas pessoas a Cristo, agregar novos membros ao corpo. Eles simplesmente se apegam à lei, que é uma lei judaica do sábado, e dizem que não, se você não observar o sábado, você não tem comunhão com o Espírito Santo, não tem comunhão com Cristo. Muito sério, muito grave, meus irmãos. Então, assim, eles se apegam a algumas leis, só que eles mesmos se contrapõem. Eles são seletistas. Eles pegam umas leis e dizem que nós temos que cumprir, mas a lei toda eles não cumprem, porque eles cumprem a lei judaica. E um exemplo, na lei judaica, se uma mulher adulterar ou se um homem adulterar, tem que ser apedrejado até a morte. Essa é a lei judaica. Então por que eles não pegam uma lei dessas também para botar para dentro das suas denominações, dentro dos seus ensinos? Então eles são seletistas. As leis que lhe interessa colocar, já que eles querem seguir a lei judaica, que sigam na íntegra. Mas não, né? Não vão querer apedrejar homens ou mulheres dentro das duas suas denominações por causa de adultério. Então fica muito estranho esse cumprimento parcial da lei e não do total, né, meus irmãos? Muitos falei nesse versículo, mas eu não canso de falar, meu irmão, sobre a salvação da lei ou não, a não salvação pela lei. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das minhas obras, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso está em Efésios 2, do 8 ao 9. Eu acho que eu já repeti esse versículo muitas vezes nas minhas lives aqui, meu irmão. Não vem do cumprimento das leis. Então, se a denominação que você está, ou que você ouve falar, fala de cumprimento de leis para chegar a Cristo, para chegar à salvação, está errado, meu irmão. A igreja de Cristo não está lá nessa denominação que fala de leis. Porque pela graça sois salvos, pela bondade de Cristo nós somos salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém chegue no irmão que está ao seu lado e diga: eu sou bonzinho, eu cumpro as leis de Deus, eu vou ser salvo. Você, eu acho que não. Meu amigo André, muito obrigado aí pela audiência, Deus abençoe a ti e a tua família, meu querido, muito obrigado, muito me honra a tua audiência aí.
Continuando, meu irmão. Não está, a igreja de Cristo não está nas cadeiras bonitas que ficam atrás dos púlpitos nas igrejas, nas denominações pentecostais e outras. Não está, meus irmãos. Lá normalmente fica um pregador na frente, fica uma série de pessoas lá, tá? Não generalizando, e lá ficam os bambambãs das denominações, e eles certas horas eles parecem olhar para o que estão sentados à sua frente, dizendo: vocês para chegarem desse lado vão ter que caminhar um longo caminho. É difícil vocês chegarem aqui. Então, a igreja de Cristo não está ali. A igreja de Cristo é um corpo uniforme. Todos são iguais. E eles lá tentam ou até fazem inconscientemente, tentam passar uma impressão de que eles são melhores dos que não estão ali. Então a igreja de Cristo não está ali, meu irmão. Está escrito: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como sepulturas, que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Isso está em Lucas 11:44. Continuando, meus irmãos. Esses líderes, esses pastores, o padre, o pastor presidente, o pastor vice-presidente. Wanda, muito boa noite, Wanda. Que Deus te abençoe a ti e a tua família. Graça e paz para nós todos. Mateus, meu querido amigo, meu ex-colega, muito me honra a tua audiência, meu querido. Deus abençoe a ti e a tua família. Continuando, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Esses líderes, esse pastor, esse, sei lá o que nome, uns se autoproclamam apóstolos e não sei mais o que mais, os títulos que eles mesmos dizem que têm, eles deviam ser facilitadores das pessoas irem para o caminho de Cristo. Eles deviam ser facilitadores do caminho para o Evangelho, meus irmãos. Só que hoje eles fazem justamente o oposto. Eles afastam, eles põem obstáculos. Aqui está você, aqui está o Evangelho de Cristo. Esses líderes que deviam facilitar esse caminho, eles põem obstáculos. Eles fazem de tudo para você dificultar de chegar a Cristo. Eles fazem de tudo para você achar que através dele que você vai chegar a Cristo. Não, meu irmão, não. Esse não é ou não deveria ser o papel que eles fazem. Eles deviam facilitar e nunca colocar pedras, colocar percalços no caminho do Evangelho, meus irmãos. Um exemplo clássico disso, um dos primeiros, a Igreja Romana, a Igreja Católica, as primeiras missas, que é o culto da Igreja Romana, eram rezadas, e não faz tanto tempo que parou, meu irmão, minha irmã, eram rezadas em latim, que era a língua original do Império Romano. Sabe por que eles rezavam? Eles liam a palavra de Deus. Só que o latim era uma língua que 1% da população na época sabia. Era uma língua muito culta, muito difícil. A população, que na sua grande maioria era pobre, não tinha acesso ao latim. Então ninguém entendia nada. Eles entravam para dentro da missa, o padre ou o bispo, seja quem for, lia em latim. Ninguém entendia nada e todos tinham que concordar, meus irmãos. Era proibido ter Bíblia em casa, era pecado de morte se fosse comprovado que alguém tivesse a Bíblia. A Bíblia só podia ser manuseada pelos líderes, pelo bispo, pelo padre. Então você podia ser julgado pela Inquisição se quisesse ter uma Bíblia em casa. Então você acha que esses líderes, esses religiosos facilitaram o caminho até Cristo ou dificultaram? Então, nesses também a igreja de Cristo não está, meu irmão. Continuando. Pois, olha que o Senhor Jesus fala desses religiosos, desses líderes. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Mateus 23:4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar. Essas pessoas são as denominações, são as igrejas da obra. Eles querem colocar peso para a tua salvação. Eles querem colocar dificuldade para te chegar a Cristo, meu irmão. Não é esse o caminho.
Então a igreja de Cristo não está aí, meus irmãos. A igreja de Cristo não está no crescente judaísmo, meus irmãos, que hoje toma conta de muitas denominações evangélicas, hábitos, roupas, leis do judaísmo, meus irmãos. Não está a igreja de Cristo. Quem segue a Cristo é cristão. Quem segue a Cristo não é judeu, meus irmãos. A promessa deles, Deus vai tratar com eles de outra maneira. Eles são judeus, eles são da igreja, da religião israelita. Eles não acreditam em Cristo, eles não são cristãos. Eles até hoje não estão esperando o Messias deles. E o Messias esteve entre eles, veio deles, veio da nacionalidade deles, esteve entre eles. Eles o rejeitaram, o castigaram e colocaram numa cruz. Então, meus irmãos, é só ligar a televisão e tem lá pastores com roupas de judeus, com aquele chapeuzinho que eu me esqueci o nome, se eu não me engano é kippah, aqui, meu irmão, na cabeça, pregando cristianismo, pregando o evangelho. Não, meus irmãos, nós não somos israelitas, a igreja de Cristo não está no costume israelita, nós somos cristãos, volto a dizer, eles não acreditam em Cristo, eles não acreditam no Messias, eles não acreditam no meu e no seu Salvador. Então não podemos seguir isso, meus irmãos, e a igreja de Cristo não está aí. Existem inúmeros outros, eu podia falar a noite toda aqui, meu irmão, mas já é 9h37, então já estou atrasado aqui na live, e de outras coisas onde a igreja de Cristo não está. Relatei apenas um pouquinho, meus irmãos. Eu vou dizer bem rápido, bem sucintamente, para não ficar essa live um pouco pessimista, meus irmãos, um pouco para baixo. Eu vou dizer onde a igreja de Cristo está. Para começar, meu irmão, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. Começa assim, meu irmão: eu sou o caminho. Então Cristo é o caminho. Ele está dizendo para ti, para mim, para nós: eu sou o caminho. O caminho não é o padre, o caminho não é o pastor, o caminho não é o pastor presidente, o caminho não é o bispo, o caminho não é o pregador da televisão que aparece para ti. O caminho é Cristo. Eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É por Cristo que nós vamos ao reino de Deus. Não é por nenhum homem. Não é por nenhum homem, meus irmãos. Isso é muito importante salientar. A salvação é atributo exclusivo de Cristo pela sua obra consumada. Ele morreu, ele nasceu sem pecado e morreu para tirar os teus, os meus, os nossos pecados. É dele o atributo exclusivo da salvação, meus irmãos. Continuando, então, aonde a igreja está, então? Está no coração de quem descobriu a graça do Evangelho, meus irmãos. Está ali, a igreja está no coração de quem descobriu Cristo na sua vida. A igreja está no irmão, na irmã, no amigo, na amiga que vai para o seu quarto, fecha a porta, dobra os joelhos, ora, confessa os seus pecados e ora para Deus com os olhos fechados e ora para Cristo. Ali está a igreja de Cristo, meus irmãos. A igreja de Cristo está entre 1 ou 2 ou 3 irmãos conversando sobre o Evangelho, contando experiências um ao outro. Aí está a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, meus irmãos, está lá em outros países onde o cristianismo é proibido, onde é sentença de morte você confessar que é cristão, e eles arrumam um jeito de se reunirem, de se comunicar às escondidas, para cultuar, para ler o Evangelho. Essa é a igreja de Cristo. A igreja está ali, naqueles irmãos que, se confessarem publicamente que são cristãos, serão mortos, decapitados. Ali está a igreja de Cristo, meus irmãos. Está escrito: e odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10:22. Então não é só no tempo dos apóstolos que havia perseguição aos cristãos. Hoje ainda há, meus irmãos. Esses irmãos, lá a igreja está, meus irmãos. A igreja está, sabe onde? Numa favela,
num casebre de um bairro muito pobre de qualquer cidade, meus irmãos, lá onde tem umas paredes com restos de tábuas de construção, onde uma mãe tem 2 filhos adolescentes e onde de noite ela se reúne com os 2 filhos, pega uma Bíblia na mão, meu irmão, minha irmã, e vai orar e vai ensinar o evangelho para os filhos. Eles tinham tudo para dar errado, eles tinham tudo para se entregar às drogas, ao tráfico, a qualquer coisa. Essa mãe corajosamente pega a Bíblia e vai ler o Evangelho. Aqueles 3 ali estão reunidos no nome de Cristo. Ali está a verdadeira igreja de Cristo, meus irmãos. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Mateus 18, 20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, ali está a igreja de Cristo, meus irmãos. A igreja de Cristo está você chegar no teu irmão que está com dificuldade financeira, que talvez passa necessidade, que passa fome, que passa necessidade espiritual, que está oprimido, que tem problemas, e você chegar para ele, levar uma palavra de conforto, levar uma ajuda financeira, levar um alimento, aí está a igreja de Cristo, meu irmão. Antes da esmola do que tiverdes, eis que tudo vos será limpo. Lucas 14, 41. A igreja de Cristo está, meus irmãos, na vida transformada de quem encontra o Evangelho. Aquele que era preso a coisas mundanas, as coisas sujas do mundo, começa a mudar, começa a vislumbrar uma nova vida, começa a ter interesse pelo Evangelho de Cristo, começa a querer falar de Cristo para os outros, transforma a sua vida, morre para o mundo, nasce para Cristo. Nesse a igreja de Cristo está, meus irmãos. A igreja de Cristo está naquele que deixa um vício de droga, um vício de álcool, um vício de qualquer coisa, de jogo, e começa a descobrir o Evangelho, muda a sua vida nova, como eu falei antes, meu irmão. Aí está a igreja de Cristo. Olha que a palavra diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso está em Mateus 11, do 28 ao 30. Lembra lá, meu irmão, lá no início que eu falei, atam pesados fardos. Os líderes religiosos de hoje, das igrejas onde não é a igreja de Cristo, atam pesados fardos. Aqui o Senhor Jesus está me dizendo ao contrário, meu irmão. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O Senhor Jesus está me dizendo, para mim e para ti, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, do 28 ao 30. 11, 28 ao 30. Lembra dos pesados fardos? Aqui o fardo é leve, meus irmãos. Ratificando uma coisa assim que eu sempre deixo claro. Não quer dizer que todas as pessoas que estão dentro do sistema denominacional estejam longe de Cristo. Não, muito pelo contrário. Dentro das denominações existem pessoas maravilhosas, pessoas de uma fé inabalável, pessoas que cumprem uma obra de Deus a risco, meus irmãos. Eu conheço muitas pessoas, eu era de um meio denominacional e saí. Então lá, meus irmãos, existem pessoas maravilhosas. Só que o meio que eles estão, as lideranças, a organização que eles estão inseridas, não eles estão contra o Evangelho, estão distantes do Evangelho ou pregam coisas que não são do Evangelho. Essa organização, esse prédio, essa placa, esse sistema não é a igreja de Cristo. Agora, aquele irmão que está lá e que tem verdadeiramente Cristo no coração, ele é a igreja de Cristo, meus irmãos. Ele é. Então, não podemos generalizar, tudo que está lá não presta. Não, muito pelo contrário, meu irmão. Então, meus irmãos, estou para o final aqui, já 21 horas e 45 minutos, estamos a 45 minutos falando aqui. Eu dei tentei ser mais sucinto, mais resumido possível.
tá? Do que, como se formou a Igreja de Cristo, onde ela não está e onde ela está. A Igreja de Cristo está em mim, meu irmão, está em ti que está me assistindo, que vai me assistir futuramente. A Igreja de Cristo está em nós. Nós somos a Igreja de Cristo. Nós somos a Igreja de Cristo. Nós que temos Cristo no coração, que acreditamos que através dele nós seremos salvos, através da boa nova, através da sua graça seremos salvos. Nós somos a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo está em nós. Nós somos membros de um só corpo, meus irmãos. Isso que eu queria transmitir. Eu não sei se eu consegui, segundo a luz da palavra, mas eu tentei, meus irmãos. Quem não é, ou o que não é a Igreja de Cristo e o que é a verdadeira Igreja de Cristo, meus irmãos. Então, para encerrar, meus irmãos, eu vou repetir ali um versículo para me despedir aqui de vocês. Então, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É isso, meu irmão. Isso está em 2 Coríntios 5,17. Quando Cristo entra em nós, nós começamos a morrer para muitas coisas do mundo e começamos a nascer para Cristo e começamos a nos tornar novas criaturas. É gradativo, não é da noite para o dia, mas é isso que o Evangelho nos ensina. Morremos aos pouquinhos para as coisas que nós dávamos importância antes e começamos a nascer para Cristo. Aqui é a formação da verdadeira Igreja de Cristo. Muito obrigado, meus irmãos. Estou encerrando. Aí eu queria fazer uma live com 30 minutos, mas não deu. Passei já 17 a mais. Mas muito obrigado mesmo para quem me assistiu agora. Lembrando, esse vídeo fica no meu perfil lá no Facebook, fica na íntegra. Daqui uma meia hora, 45 minutos, uma hora no máximo, ele vai estar lá no YouTube. É só digitar o título ali. Afinal, onde está a verdadeira Igreja de Cristo? Onde está a Igreja de Cristo? Lá no YouTube, vai achar lá, vão ter meus vídeos. Hoje é o 13º vídeo, ele vai na íntegra, do jeito que eu fiz aqui na live. Ele vai para o YouTube, sem edição, sem parafernália eletrônica nenhuma, assim, sem grandes recursos, meus irmãos. Mas isso eu quero transmitir sempre essa espontaneidade, esse improviso. Eu gosto assim, eu acho que a palavra de Deus tem que ser assim, a gente tem que receber a orientação do Espírito Santo para falar, sempre à luz, sempre à luz da palavra. Então, meus irmãos, eu vou me despedindo, deixando bem claro, quem me assiste aqui, quem vai me assistir lá, quem vai me assistir agora ou posteriormente, a minha opinião não é tão interessante, talvez não valha nada, mas eu procuro sempre pegar daqui, meus irmãos. Já aqui, o que está escrito aqui tem um peso enorme, aqui é o norte da nossa vida, então deixo bem claro, a minha opinião, o meu modo de pensar não interessa muito. Eu procuro trazer à luz da palavra o tema e isso que eu quero transmitir para vocês, meus irmãos. Muito obrigado mesmo, então estou me despedindo. Que Deus abençoe o domingo de vocês, que Deus abençoe essa semana que está começando, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que o Evangelho de Jesus possa em algum momento tocar a vida de vocês e que sejam tocados e que dê frutos, meus irmãos, e que comecem a falar do Evangelho para outras pessoas também, o Evangelho de Cristo. Muito obrigado, uma boa noite. Vou repetir novamente o versículo último aqui. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Muito obrigado, meus irmãos. Boa noite, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco. Amém e boa noite.